Boa tarde, senhores responsáveis. Como eu já havia dito na semana passada, nesta semana agora, toda a escola estará passando por uma espécie de atividade avaliativa no sentido de diagnosticar o avanço das crianças, tá bom? Não é no sentido de classificar, de dar notas, e sim observar qual é o avanço do nosso aluno. Eu só vou explicar aqui os itens porque eu vou passar as orientações da forma que é para que seja feita em casa por vocês. A outra orientação é que nós temos diferentes ritmos familiares, diferentes estruturas familiares. Tem famílias que podem acompanhar a aula em tempo real, na hora que ela está acontecendo, que acompanham ao mesmo tempo que a professora posta atividade. Tem famílias que podem observar as atividades mais tarde. Tem famílias que acompanham a atividade à noite e até no outro dia. Então, a orientação é, na medida do possível, que essas atividades elas sejam feitas até da sexta-feira, tá bom? Assim, uma outra sugestão é a seguinte: quando nós fazemos a avaliação em sala de aula, no primeiro ano, essa avaliação é chamada de portfólio. Como são muitas avaliações quando acontece o portfólio, as avaliações elas acontecem assim, em pequenas quantidades, tá? Geralmente são 2 a 3 questões por dia, porque nós procuramos manter a rotina das crianças, não ficar naquele ritmo de cobrança, de avaliação, deixá-las de forma bem tranquilas para que elas possam fazer e possam se sentir livres na hora da atividade. Então, geralmente são 2 a 3 por dia, ou até mesmo 4, mas elas são realizadas durante toda a semana, tá? E essa avaliação eu coloquei aqui abaixo para que vocês entendam. Deixa eu marcar aqui. Na avaliação que vocês aplicarão, que vocês serão os aplicadores apenas. É assim, embaixo de cada atividade avaliativa, existirão 3 letras entre parênteses. Terá a letra S entre parênteses. Terá a letra P entre parênteses e terá a letra N. Qual é a forma para que você assinale depois que a criança fez cada atividade? Você vai fazer a leitura da atividade. A leitura do enunciado está bem simples. E você vai explicar a atividade. A partir do enunciado já acontecerá a explicação. Se o seu filho, a sua criança, você vai falar assim: pronto, agora você já pode fazer sozinho. Eu não posso te ajudar, eu só posso te explicar o que você deve fazer. Quando a criança, após a explicação, ela responder a questão de imediato, ela já ir no item correto e ela marcar, você vai procurar a letrinha S, que significa sim. Essa criança faz com autonomia. Ela não ficou em dúvida, ela não precisou de ajuda. Após a sua explicação, ela já fez. Pronto, mamãe, papai, tio, já terminei. Agora, se você explicar o enunciado, se você ler a questão e a criança ficar em dúvida,
a criança demorar para começar, ou de repente você perceber que você precisa intervir, você precisa dizer: olha só, está perguntando assim. O que você acha? Você vai achar que é isso ou é aquilo? Presta atenção, observa. Se você percebeu que a criança fez após a sua intervenção, que ela precisou de uma intervenção, você vai assinalar a letra P que está entre parênteses. Quer dizer que ela fez atividade, só que ela fez com ajuda, tá? Agora, se você leu o enunciado, se você reexplicou a atividade, se você interferiu, se você procurou direcionar a resposta da criança para que ela assinale como sabendo ou não. E se mesmo assim ela não soube responder, ela falou que não sabe, ela ficou paradinha, ficou sem saber fazer, e você percebeu que ela não sabe, você vai assinalar a letra N, que está entre parênteses. Quer dizer, não faz. Quer dizer que a criança não sabe fazer ainda, tá? Essa é a forma que nós, professores do primeiro ano, nós corrigimos o portfólio. A atividade é aplicada para toda a turma. A professora explica para todas as crianças. A professora reexplica para quem precisa. E eu fico circulando pela sala. E você observa, você vê a criança que já sabe fazer, vê a criança que tem dúvida, e você mesmo, antes de aplicar a atividade, você já até conhece a criança que não sabe fazer, tá? Então, essa é a forma que vocês vão assinalar. Se ela fizer sozinha, você vai marcar um X na letra S. Se ela precisou de intervenção, você vai marcar a letrinha P. Agora, se mesmo com ajuda, com orientação, a criança não soube fazer, não tem problema. Você fala: tudo bem, não tem problema, você não sabe ainda, mas você vai aprender. Não tem problema que você não saiba hoje. Então, vamos fazer a próxima atividade? Depois a gente volta nessa. Não tem problema, fica tranquilo, vamos fazer a próxima atividade agora, tá bom? Você vai fazer isso e você vai marcar não, que ela não sabe fazer, tá bom? Essa é a forma que depois vocês vão nos dar retorno com esses itens assinalados, tá? Tem uma das questões que está escrito assim: palavras para ditar. Na verdade, não é bem esse enunciado, depois eu vou ler a questão para vocês, mas o objetivo você vai fazer a leitura de toda a frase. Essa habilidade está relacionada a alguns textos que já foram trabalhados com a criança. E aí está pedindo para que a criança pinte ou circule a palavrinha que você ditar. Então, a professora colocou aqui em separado, porque na hora que você for aplicar essa atividade, serão essas as palavras que vocês pedirão para que as crianças encontrem. Vai fazer a leitura de toda a frase, uma de cada vez. Na primeira frase, vai ler toda a frase. Era uma casa muito engraçada. Você vai apontar, olha só, aqui está escrito: era uma casa muito engraçada. Agora você vai mostrar, você vai pintar, você vai circular onde está escrito a palavra casa. É só essa palavra que eu quero. Imagine, lembre-se como é que eu escrevo a sílaba K, qual consoante, qual vogal eu junto, e a sílaba za, casa. Quando você achar com o dedinho, você pode procurar, você vai pintar e deixar essa palavra destacada. A mesma coisa com as outras frases, tá? Na frase de baixo, que terá toda a frase, vai pedir para que a criança encontre e pinte a palavrinha foca. Vai fazer a mesma coisa, vai ler toda a frase para a criança
e vai pedir para que ela pinte ou ela circule onde está escrito a palavra foca. Não pode falar o nome da letra que começa, não pode falar o nome da segunda letra, da última letra, só pode falar a palavra toda, tá bom? A mesma coisa na terceira sílaba. Vai pedir, é isso, vai pedir que a criança, depois da leitura da frase, encontre a palavra rabanete. E por último, que foi a parlenda do Rei Capitão, vai ler a frase e vai pedir para a criança encontre, circule ou pinte a palavra coração. Dá um tempo, fala que a criança pode fazer com calma, que não tem pressa, que é só para ver o que ela já sabe e que ela vai aprender muito mais, que é só para a gente ver que ela já conseguiu avançar, que ela é inteligente e que ela vai mais adiante, tá bom? O outro item também, que eu estou colocando aqui em separado, é porque tem uma atividade que pede para que serão ditados alguns números e a criança tem que encontrar no quadro numérico de 1 até 50. E eu coloquei os números aqui. Você pode fazer a leitura com a criança de todos os números, ou pode explicar que lá está a sequência numérica de 1 até 50. Mas em sala, a professora faria a leitura antes dos números, relembrando a ordem. Depois da exploração, aí você pede, olha só, você vai encontrar esses números, você vai circular, deixa eu voltar aqui que saiu, você vai circular esses números, tá? E aí serão esses números aqui, 3, depois com calma, espera, pede para ela contar, olha só, você pode contar, qual que é o número 3? Ela marcou, não importa o número que ela marcou, aí continua. Agora você vai mostrar para mim onde que está o número 6. Dá um tempinho de novo. Pronto, você achou o número 6? Ela vai ficar, eu acho que é esse, ou será que é esse? Olha, é aquele que você acha que é. Pode marcar. Depois, 8. E assim sucessivamente. O número 10, o número 12, o número 20, 25, 44 e 50. Esse vídeo aqui é específico para você responsável, tá? Porque se a criança tiver acesso, ainda mais elas que são muito inteligentes, é como se fosse uma cola. Então elas não podem ver esse vídeo, tá bom? Depois vocês podem, quando terminar as atividades, de segunda até sexta-feira, aí você pode mostrar, olha só, vamos olhar os números que você acertou, vamos ver o que você acertou, olha só, que legal. Você já sabe até aqui, mas você vai aprender mais ainda, tá? Sempre estimulando, sempre falando que ela vai aprender, que ela sabe, que ela é uma criança inteligente, tá bom? Esse vídeo é em separado por conta das palavras específicas e dos números específicos a serem solicitados e também por conta da forma de assinalar o sim, o S quer dizer o sim, o P, que quer dizer parcial, a criança sabe parcial, e o não é que a criança não sabe ainda. Vamos voltar aqui. Olha só, o S, que eu pedi para você assinalarem, quer dizer que a criança, sim, ela faz com autonomia. O P, a criança faz de forma parcial, ou seja, com intervenção, com ajuda. E o não é que a criança não sabe fazer ainda, tá? Essa é a explicação em relação à orientação das atividades. Agora eu vou explicar as atividades para vocês, tá bom? Obrigada.